Pessoal, continuando nossas aulas aqui, certo? Aula passada falamos sobre bulbo de tensões, tá? Encerramos a aula com isso, de como a tensão da nossa sapata, da nossa fundação superficial, ela se comporta no solo, tá? Que ela é transmitida superficialmente e à medida que eu vou aprofundando no meu solo, essa minha tensão ela vai se dissipando, tá? Ela vai diminuindo à medida que eu vou descendo no meu solo. Agora nós vamos começar a falar do dimensionamento, certo? Das sapatas superficiais, tá? Das fundações superficiais. E vamos iniciar por sapatas, certo? A sapata ela é a fundação superficial mais comum, tá? Ela é utilizada na maioria das edificações com cargas menores, certo? E nós temos algumas geometrias diferentes de sapata, certo? Quando a gente está fazendo o dimensionamento da nossa sapata, quando a gente vai começar na concepção da nossa sapata, nós vamos ter algumas considerações iniciais, tá? Primeiro, quanto às cargas, tá? A nossa sapata ela pode ser uma sapata de carga centrada ou uma sapata de carga excêntrica, tá? A nossa carga ela pode estar aqui, ó, atuando bem no centro da nossa sapata, da mesma forma que eu posso ter uma carga aqui ou aqui ou aqui, dependendo. Por exemplo, se ela for uma sapata de divisa, tá? Que é quando o meu pilar ele está bem aqui no canto. Dessa forma ele vai descarregar fora do centro da minha sapata, tá bom? Além disso, eu posso ter uma carga horizontal, uma carga nesse sentido aqui, ó. Eu, além da carga vertical, eu vou ter a minha carga horizontal, certo? Ela pode ser decorrente, por exemplo, do efeito de vento, por exemplo, tá? Ou se o meu pilar ele faz parte de algum arrimo e eu vou ter o impulso de solo exercendo um carregamento nesse sentido no meu pilar, que por conseguinte vai ser transmitido para a minha sapata, ok? A dimensão mínima do meu bloco, da minha sapata, não deve ser inferior a 60 centímetros, tá? Muitos escritórios adotam isso aqui até um pouco maior, até 80 centímetros, certo? Abaixo de 80 centímetros, alguns escritórios utilizam bloco, não utilizam sapata, tá? Eu devo tomar cuidado com a profundidade da minha sapata também, tá? Ela não deve ser nem rasa o bastante para ficar aflorando no solo e nem profunda o bastante para se tornar uma fundação profunda, tá? A gente já viu anteriormente que, tipo, eu posso ir até uns 3 metros de profundidade para continuar sendo uma fundação superficial, tá? Algumas outras considerações que eu posso fazer nas divisas com o terreno vizinho, certo? Uma sapata de divisa, uma sapata próxima ao muro, exceto para quando o meu solo é uma rocha, a profundidade não deve ser superior a 1,50 m, certo? Isso aqui se deve principalmente ao meu bulbo de tensões, certo? Eu não ter algo tão profundo. E outro eu não sei a que profundidade a fundação do meu vizinho vai estar, tá? Ela pode estar bem superficial e caso você faça a sua um pouco mais profunda, o bulbo de tensões da fundação do seu vizinho vai atuar sobre a sua sapata, certo? Por isso é muito importante a gente tomar esse cuidado aqui, de eu não aprofundar muito a minha sapata quando ela está na divisa do meu terreno, certo? Além disso, antes de executar a minha sapata, eu devo fazer a regularização abaixo dela, que geralmente é feito com um concreto magro com a espessura de 5 centímetros, tá? Que é essa região aqui, ó, abaixo da minha sapata. Eu regularizo a superfície com o concreto magro, ok? Então vamos lá, disposições construtivas. Digamos que no caso eu ter sapatas bem próximas, certo? Eu posso ter sapatos assim, ó, onde o bulbo de tensão de uma pode chegar a influenciar no bulbo de tensões da outra, certo? Então, eu tenho que ter cuidado com esse ângulo aqui, ó, tá? Para solos pouco resistentes, esse ângulo aqui tem essa limitação dos 60 graus, tá? E para solos mais resistentes, eu posso chegar até a
45 graus, tá? E no caso de rocha, até a 30 graus, certo? Sempre tomando cuidado para uma fundação ela não influenciar na outra, certo? E quando eu for fazer essas duas fundações, eu sempre tomar cuidado de executar a sapata que está mais abaixo primeiro, certo? E depois executar a sapata que está mais acima. Porque imagina só, eu executo a sapata que está mais acima, ela começa a exercer uma tensão no solo, e eu nesse solo onde ela está tensionando, eu vou fazer um recorte nesse solo, tá? Ou seja, eu levo a minha sapata a um risco de tombamento, por exemplo. Ok? Então, sempre tomar o cuidado de executar primeiro a sapata que está mais abaixo e logo em seguida eu executar a sapata que está mais acima. Ok? Então, pessoal, para o dimensionamento da minha sapata, eu preciso então basicamente de dois parâmetros, tá? Para o meu dimensionamento em planta inicial. Eu vou precisar basicamente da carga do pilar, certo? A carga atuante naquela sapata, e vou precisar da tensão resistente do solo, certo? Quanto de tensão o meu solo resiste, tá? Então, a gente sabe que tensão é uma força dividida em uma área, tá? Então, essa minha carga, ela tem que atuar em uma área de modo a gerar no meu solo uma tensão menor do que a tensão que o meu solo resiste, certo? Então, eu posso admitir que a minha tensão do meu solo tem que ser maior do que a minha carga, do que a carga do meu pilar, certo? Dividido por uma área, tá? Que essa área vai ser a área da minha sapata, tá? Então, eu tenho a minha tensão resistente do solo, que os meus ensaios de solo, que a gente já viu anteriormente, vai me fornecer, tá? Eu vou ter a carga do meu pilar, certo? Através do meu cálculo estrutural, eu gero um mapa de cargas e eu sei a carga de cada pilar naquela fundação. E se eu tenho a minha tensão resistente do solo e a carga do meu pilar, só me resta como incógnita a minha área, certo? Lembrando que a área da minha sapata, tá? A área em planta dela vai ser uma dimensão em x e uma outra dimensão em y, tá? Ó, é sempre bom a gente tentar concentrar a nossa carga no centro de gravidade da nossa sapata, porque com essa disposição aqui, eu vou ter uma disposição uniforme de tensão no meu solo, certo? Claro, obviamente isso nem sempre vai acontecer. Às vezes eu vou ter um momento fletor atuando na minha fundação, ou uma carga horizontal, ou o meu pilar não vai estar centrado aqui, vai estar em uma ponta, tá? No caso de sapata de divisa. Enfim, eu posso ter N situações onde a minha carga não está aplicada no centro de gravidade da minha sapata, tá? Mas sempre que possível, eu tenho que tentar manter essa configuração aqui, tá? Do meu pilar, ele lançando a carga diretamente no centro de gravidade da minha sapata, de modo a eu ter uma distribuição uniforme de tensões. E isso vai me dar que a área da minha sapata vai ser igual a carga do meu pilar vezes um coeficiente de segurança dividido pela tensão admissível do meu solo, certo? Ó, quando eu vou fazer o dimensionamento da minha sapata, eu vou ter uma dimensão em x, um L, certo? E uma dimensão em y, o meu B. Em alguma literatura também eu posso encontrar x e y, ou então a e b, certo? Mas enfim, eu vou ter essa minha dimensão em planta, o meu L em x e o meu B em y, e vou ter também as dimensões do meu pilar aqui, tá? Vou chamar aqui de Bzinho, a dimensão do meu pilar, e Bzão, a da minha sapata, e Lzinho, a dimensão do meu pilar, e Lzão, a dimensão em x da minha sapata, certo?
Com isso aqui, eu consigo fazer um dimensionamento econômico da minha sapata. Como é esse dimensionamento mais econômico, tá? Ou dimensionamento otimizado? É eu tentar manter essa dimensão, certo? Essa dimensão D em Y, semelhante a essa dimensão D em X, certo? Sempre tentar manter esses balanços aqui em relação ao meu pilar igual, tá? Obviamente, não é proibido eu fazer, tipo, isso aqui é L e isso aqui é L, certo? Uma sapata quadrada, tá? Mas, economicamente, é mais interessante eu fazer com que essa medida e essa medida, elas sejam iguais, ok? Então, pessoal, para o dimensionamento da minha sapata, para encontrar as dimensões em plantas, eu basicamente tenho dois métodos, tá? O primeiro, se eu quiser uma sapata quadrada, certo? Com A e B sendo iguais, que o que é que eu faço? Eu pego a minha área e tiro a raiz quadrada, certo? O valor disso aqui vai ser o valor da aresta da minha sapata, tá? Já que a minha sapata é um lado vezes o outro, eu tiro a raiz quadrada e encontro o lado dela, tá? Lembrando, sempre deixar as arestas da sapata, por uma questão construtiva, múltiplas de 5, tá? Nunca deixar um valor quebrado, tipo 1,22 m, tá? Se você colocar isso, o pedreiro lá na hora vai executar com 1,25, tá bom? Deixar sempre ela múltipla de 5, tá? E o outro jeito é semelhante a esse do slide anterior, tá? Com os dois balanços iguais aqui, ó, tanto esse quanto esse, certo? Aqui, ó, deixa esse balanço igual a esse, certo? Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Aqui eu tenho A e eu tenho o A do pilar e aqui B e aqui o B do pilar, certo? As minhas arestas. E eu consigo notar, ó, que o meu A, ele é o meu AP mais X de um lado mais X do outro, certo? O meu A é o AP mais 2X, certo? A igual a AP mais 2X. Da mesma forma, B é igual a BP mais X desse lado, X desse lado, certo? Então, B igual a BP mais 2X, certo? Se eu subtrair uma equação da outra, eu vou ficar aqui, A menos B vai ser igual a AP menos BP mais 2x menos 2x. Então, mais 2x menos 2x dá nada, certo? Então, vou ficar com isso aqui. A menos B igual a AB menos BP, certo? Isolando uma das variáveis, certo? Porque eu vou querer encontrar um desses lados aqui, logo, tá? Aqui, isolando B, certo? Passei o A para o outro lado aqui da equação, então eu passei o B para lá e o APBP para cá, certo? Vou ficar com essa equação aqui em função de B, tá bom? Vamos lá. Eu sei que a área da minha sapata, Azão, vai ser igual a vezes B, certo? Isso aqui é a área da minha sapata. Eu substituindo aqui, ó, no lugar de B por essa equação aqui, eu vou ficar aqui. A área da minha sapata vai ser igual a entre parênteses aqui, entre colchetes, essa equação aqui. A menos, entre parênteses, AP menos BP, tá? Se eu passar o A para o outro lado, também, certo? Aqui eu vou fazer A vezes A, ficar com A ao quadrado. A vezes essa equação entre parênteses, certo? E como eu passei a área para o outro lado, a área está positiva aqui, vai ficar negativo do outro lado, tá? Eu fico com essa equação de segundo grau.
A equação de segundo grau aqui ela vai ter duas raízes, certo? A raiz positiva e a raiz negativa. Então, tomando sempre a raiz positiva, já que não posso ter uma medida negativa aqui da minha sapata, tá? Vou ficar aqui, o meu A é igual a AP menos BP, dividido por 2, mais a raiz quadrada de AP menos BP ao quadrado, dividido por 4, mais a minha área, certo? Depois que eu encontrei o meu A, depois que eu encontrei essa medida aqui, fazendo essas substituições, repara que aqui eu fiquei só com as medidas do meu pilar, certo? E a minha área total, tá? Eu não deixei nada em função de B. Depois que eu resolvi isso aqui, encontrei o meu valor de A. Para eu encontrar B, eu só faço a área dividido pelo valor que eu encontrei de A, certo? Com isso aqui, eu encontro as arestas da minha sapata. E eu tenho a minha sapata otimizada com dois balanços iguais. A gente vai ver importante isso aqui nos próximos slides, a importância disso aqui, certo? Mas, só reforçando, ela tanto pode ser dessa forma, com as arestas otimizadas, quanto pode ser uma sapata quadrada também. Nada impede, tá bom? É só uma questão de economia, essa otimização. Tendo encontrado as dimensões ela em planta da nossa sapata, agora vamos para a altura da nossa sapata, certo? Bom, já temos aqui o nosso valor de L, temos aqui o tamanho do nosso pilar, certo? E o nosso valor de B aqui, tá? Então, a nossa sapata, para ela ser considerada uma sapata rígida, ela vai ter que sua altura vai ser igual ao D mínimo mais o D', certo? Onde o D' é a distância do centro da nossa armadura até a aresta inferior da nossa sapata, tá? Geralmente, para efeito de cálculo, a gente adota isso aqui 5 centímetros, tá? E o nosso D mínimo vai ser o maior dentre esses valores aqui, certo? Então, vamos lá. O primeiro valor vai ser B menos Bzinho, certo? B, que é uma das arestas da nossa sapata, menos Bzinho, que é esse pedaço aqui do nosso pilar, certo? Que é essa aresta do nosso pilar, dividido por 3, tá? Semelhante a isso, temos a nossa outra aresta, nosso Lzão, menos o nosso Lzinho, dividido por 3. E por último, vamos ter essa fórmula aqui, que é 1,44 vezes a raiz quadrada da nossa carga, dividido por ΔA, certo? Onde ΔA é 0,85 vezes o FCK dividido por 1,86, tá? O maior desses valores aqui, a gente vai adotar ele para ser o nosso D mínimo, certo? Lembrando sempre de pegar um múltiplo de 5, tá? Por uma questão construtiva. Bem, agora que a gente tem todas as medidas da nossa sapata, a gente pode fazer a primeira verificação dela, que é a verificação ao cisalhamento, tá? Primeiro, a gente vai calcular a tensão solicitante de cisalhamento, onde vai ser o nosso cortante, que isso aqui é a carga do nosso pilar, vezes 1,4, tá? Multiplicado por um coeficiente de segurança, dividido por U vezes o D que a gente calculou aqui, tá? Então, o nosso U vai ser 2 vezes L mais 2B, tá? A gente substitui aqui os valores e encontra a tensão solicitante, tá? Agora vamos calcular a nossa tensão resistente. Nossa tensão resistente vai ser, tensão resistente é igual a 0,27 vezes ΔV vezes FCD, onde o nosso ΔV vai ser 1 menos FCK dividido por 250 e o nosso FCD vai ser o FCK dividido por um coeficiente de segurança, tá? E
Lembrando que sempre a tensão resistente, sempre o cortante resistente, nosso cisalhamento resistente, tem que ser maior do que a tensão de cisalhamento atuante, tá? Nossa fundação passando disso aqui, certo? Caso ela não passe, eu vou ter que, por exemplo, aumentar a nossa altura aqui para diminuir a tensão atuante, certo? Ou aumentar o nosso FCK para aumentar a nossa tensão resistente. Enfim, posso fazer uma série de coisas aqui para que a nossa sapata consiga resistir ao cisalhamento, tá? Após essa verificação, eu passo para o cálculo da armadura da nossa sapata, certo? Aqui eu vou calcular a tração na nossa ferragem, tanto no sentido de X, quanto no sentido Y, tá bom? Ó, se eu fiz isso aqui, ó, deixei os nossos balanços iguais, certo? Provavelmente eu só vou ter que calcular isso aqui uma vez, tá? E as nossas duas ferragens vão ser iguais. Mas vamos lá. Nossa tensão de tração, certo? Nosso esforço de tração no cabo, nas armaduras, vai ser a nossa carga P, carga do pilar, vezes a aresta da sapata, menos a aresta do pilar, dividido por 8D, tá? Tanto para X quanto para Y. Após encontrar a tração na armadura, eu faço o cálculo da armadura em si, tá? A nossa armadura, nossa área de aço, vai ser igual a 1,61 vezes a tração no cabo, dividido pelo FYK do aço, tá? Não confundir isso aqui com o FCK do concreto, é o FYK do aço, certo? Para cada aço que eu for usar, eu tenho um FYK diferente. E a resultante disso aqui vai ser dado em centímetros quadrados, ok? Então, com isso aqui, eu encontro a armadura da nossa sapata, ok?